Existe uma técnica na TCC que pode ser uma grande aliada no processo psicoterapêutico. Ela contribui para a melhora do humor, favorece a geração de pensamentos mais realistas e, consequentemente, influencia positivamente os comportamentos do paciente. Isso porque, como sabemos, a avaliação cognitiva que fazemos das situações, especialmente após a ativação de esquemas e crenças disfuncionais, tende a gerar padrões de pensamento. E foi justamente ao observar o impacto dessas interpretações nas vidas das pessoas que Aaron Beck propôs a reestruturação cognitiva como um dos pilares fundamentais da terapia cognitivo-comportamental ao lado da resolução de problemas. Por isso, neste vídeo, vamos explorar uma das ferramentas mais potentes da abordagem, a técnica de levantamento das evidências. Mas antes de avançarmos, seja bem-vinda ao canal da comunidade Clínica com Propósito. Eu sou a Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, supervisora e empreendedora. E você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. Voltando ao tema, a verdade é que nossos pacientes geralmente têm bons motivos para acreditarem nos pensamentos que têm. E isso faz todo sentido quando entendemos como funciona o processamento da informação. O processamento esquemático carrega em si vieses cognitivos, distorções e pensamentos quentes. Quando um pensamento disfuncional está presente, ou seja, um pensamento que não está ancorado em fatos e que afasta o paciente dos seus valores e objetivos, é nossa responsabilidade clínica ajudar a torná-lo consciente e, principalmente, investigá-lo junto ao paciente. É importante frisar que a TCC não defende o pensamento positivo, mas sim o poder do reconhecimento e do exame dos pensamentos que surgem. O que propomos é o desenvolvimento de consciência e o cultivo da dúvida produtiva. Por isso, o levantamento de evidências se torna tão relevante. E aqui vale um alerta importante. A TCC não é uma abordagem tecnicista. Apesar de utilizarmos técnicas estruturadas, consideramos a individualidade de cada paciente e a complexidade de sua experiência. Isso se torna ainda mais essencial quando nos pautamos na PBE, a prática baseada em evidências, que valoriza a integração entre teoria, contexto clínico e preferências individuais do paciente. O levantamento de evidências, portanto, é uma técnica que respeita a história do paciente. Ele não anula os eventos que levaram à construção daquele pensamento, mas amplia o olhar. Porque, por conta dos vieses, é comum que o paciente ignore ou minimize informações que trariam uma nova perspectiva. E é justamente ao colocar essas evidências no campo de visão que conseguimos promover uma avaliação mais realista da situação vivida, o que regula emoções e gera comportamentos mais funcionais. Mas e na prática? Como conduzir esse processo? O primeiro passo é identificar o pensamento alvo relacionado à queixa do paciente. Pode ser um pensamento automático, um pensamento quente ou até uma distorção cognitiva. Uma estratégia muito eficaz nesse momento é usar a técnica semântica, ou seja, pedir que o paciente defina o que está dizendo. Por exemplo, se ele afirma, sou um fracasso, podemos perguntar, o que significa fracasso para você? Essa definição é essencial porque muitos dos termos que os pacientes usam são vagos, subjetivos, ou estão sendo aplicados apenas a si mesmos. Uma boa definição é clara, aplicável de forma universal e lógica. Isso evita que trabalhemos com conceitos baseados em linguagem privada sem consistência interna. É nesse momento que a escuta socrática se mostra valiosa. Precisamos ter curiosidade genuína pelo pensamento do paciente e também ajudá-lo a desenvolver essa curiosidade sobre si mesmo. Leire, inclusive, reforça isso ao dizer que a dúvida e o ceticismo têm um papel fortalecedor dentro do modelo cognitivo. Se for necessário, antes mesmo da técnica, vale trabalhar o pensamento sobre o próprio pensamento, ou seja, a metacognição. Isso inclui ensinar o paciente a suspender
temporariamente seus julgamentos para que possamos examinar com mais abertura a validade dos seus pensamentos. E tudo isso precisa acontecer de forma colaborativa. Alinhe com o paciente os passos que vocês vão seguir. Explique o porquê e convide-o a participar ativamente do processo. O uso de formulários, folhas de apoio ou o próprio diálogo socrático são bem-vindos, contando que a técnica esteja a serviço da compreensão e não apenas da aplicação mecânica. Você pode explicar ao paciente que o objetivo do exercício é observar com calma e honestidade o quanto os pensamentos que ele tem são verdadeiros, parcialmente verdadeiros ou não têm evidência alguma. Isso também abre espaço para avaliar a utilidade desses pensamentos, ou seja, mesmo que pareçam verdadeiros, será que eles ajudam ou prejudicam? Voltando ao exemplo, se o paciente diz que é um fracasso e define fracasso como não atingir os objetivos, isso nos abre várias possibilidades de intervenção. Essa definição é limitada, altamente influenciada por distorções como o pensamento tudo ou nada, rotulação ou personalização. Depois de compreender a definição, o próximo passo é avaliar a credibilidade do pensamento. Você pode perguntar, de 0 a 10, quanto você acredita nisso? Sendo 0 não acredito nada e 10 acredito totalmente. Essa classificação nos ajuda a entender o impacto do pensamento no momento e também serve como referência para observar mudanças após o exercício. E aqui um adendo importante: cuidado com o tom dos questionamentos. Questionar em excesso ou de forma inadequada pode gerar no paciente a sensação de invalidação. Esteja atenta aos limites dele e aos seus também, para manter a aliança terapêutica protegida durante o processo de aplicação da técnica. Compreendida a credibilidade do pensamento, seguimos para o exercício em si, o levantamento das evidências. Como mencionei antes, você pode usar uma folha em branco, um arquivo digital ou o caderno do paciente. O mais importante é anotar, pois isso valida a fala dele e ajuda na organização do raciocínio de ambos. Na prática, o exercício funciona assim: escreva o pensamento no topo da página, como por exemplo, sou um fracasso. Em seguida, trace uma linha vertical no meio da folha e na coluna da esquerda, o paciente deve listar todas as evidências que apoiam esse pensamento. Na coluna da direita, tudo que o contradiz. Esse é o momento de ampliação. O que parece verdade no início pode ser apenas uma parte da história. Por isso, mais importante do que a quantidade de itens é o peso de cada evidência. Às vezes, uma única informação contraditória é suficiente para enfraquecer uma crença rígida. E colaborativamente, esse exercício pode ser construído da seguinte forma: para o uso dessa técnica de forma autônoma, é essencial ensinar o paciente a transformar pensamentos vagos ou emocionais em afirmações testáveis. Frases como estou me sentindo péssimo são válidas enquanto expressão emocional, mas não são passíveis de exame lógico. Já pensamentos como não vou dar conta, vai ser insuportável ou se isso acontecer, vou enlouquecer, são frases que podemos investigar com mais clareza, percebe? Ou até pensamentos do tipo e se algo ruim acontecer? É importante que eles sejam reformulados. Nós podemos transformar e se eu tiver um ataque de pânico em eu vou ter um ataque de pânico ou vai ser horrível ter um ataque de pânico, para que possamos avaliar a evidência contra e a favor do pensamento e entender também a sua probabilidade de acontecer. Depois que o paciente fizer esse levantamento, pergunte: diante de tudo isso, a que conclusão você chega? E talvez ele diga algo como: apesar de existirem momentos em que eu não alcancei o que eu esperava, e isso me frustrou, isso não significa que eu sou um fracasso como pessoa. Tenho provas de que já conquistei coisas importantes, enfrentei desafios difíceis e fui reconhecido pelo meu esforço. Posso aprender com o que não deu certo, mas também preciso reconhecer o que já fiz bem. Esse tipo de conclusão é o que chamamos de uma formulação mais adaptativa e realista da experiência vivida, baseada em evidências. E por fim, depois de aplicar a técnica, é interessante oferecer ao paciente
orientações de apoio para que ele possa utilizar o recurso de forma autônoma fora da sessão. Afinal, a TCC tem como um de seus pilares a promoção da autonomia. É importante reconhecer também que nem sempre esse processo será simples. Alguns pacientes vão apresentar resistência, outros terão dificuldade de insight, mas tudo isso faz parte da prática clínica. O essencial é fazer bom uso da escuta, da sensibilidade e da postura socrática, para que o paciente consiga olhar para o próprio universo de forma ampliada. Lembre-se, o desenvolvimento das competências clínicas acontece no caminho. Cada caso é uma oportunidade de crescimento para o paciente e para nós terapeutas. E se você quiser ver outras técnicas da TCC sendo explicadas por aqui, deixe nos comentários. Eu vou adorar saber o que você gostaria de estudar mais a fundo. Cada vídeo aqui é um convite para refletirmos, aprendermos e evoluirmos juntas. Até mais!